Ok, pessoal, agora estou a gravar, sorriem, estão a ser gravados. Então, bora lá, pessoal, vou partilhar aqui a minha tela. Preparei algo realmente com carinho, porque eu sinto que é algo muito importante e a maior parte das pessoas, quando começam neste negócio, e mesmo quem cá está há algum tempo, às vezes não entende o porquê das coisas não estarem a acontecer como eles queriam. E eu vou-vos explicar algo que eu sinto que fez totalmente diferença para mim no início, e também vos vou contar um bocadinho a minha história em relação a esse sentido e como é que vocês podem mudar isso e melhorar essa parte, que é a parte da rejeição e da linguagem que vocês têm por sentirem esse medo da rejeição, ok? Eu vou partilhar aqui a tela, deixa-me só abrir aqui o PowerPoint, ok? Digam-me aqui se conseguem ver. Ok, já estou a compartilhar, certo? Conseguem ver bem? Deixa-me só ver se eu consigo meter isto. Ui, o que é que eu fiz? Espera aí. Ok, ok, boa. Escrevam-me aí no chat se conseguem ver. Sim, 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 sim. Ok, perfeito. Boa. É isso mesmo. Deixa-me só meter aqui o tempo, também para não ser, não ficarmos aqui muito tempo. Vou-vos explicar da melhor maneira, ok? Então, sobre o que é hoje o nosso Power Hour, ok? É sobre o medo da rejeição, do medo da rejeição à linguagem que atrai, ou seja, passares do medo, ok, da rejeição do medo, portanto, tu tens aquele medo de seres rejeitado para passar a ser alguém que tem uma linguagem de comunicação que atrai as pessoas, ok? Como comunicar com confiança em network marketing, e isso faz toda a diferença. E porquê é que isso são temas que se ligam, ok? Porque o medo da rejeição é literalmente o resultado da forma como tu vais comunicar, ok? Porque a forma como nós nos comunicamos vem de medos que nós já temos. Então, o medo e a comunicação está completamente interligado. E às vezes há pessoas que não percebem que a forma como eles se dirigem a um prospect, a alguém da equipa, mas principalmente aos prospects, transmite uma mensagem. E é isso que eu vos quero explicar. E como é que vocês podem mudar essa mensagem? Porque se vocês mudarem essa mensagem, vocês conseguem mudar por completo, os vossos resultados. Porque vocês vão começar realmente a conseguir ter. Assim, por favor, aceitem as pessoas. Eu não consigo, está sempre a aceitar. É que estão mesmo muitas pessoas a entrar na sala agora. Ok. Então, quanto maior o medo da rejeição, mais usamos uma linguagem que afasta. E quanto mais alinharmos nós estamos com nós mesmos, mais temos uma linguagem que atrai. Ok? Decorem isso. Quanto mais medo da rejeição tu tens, mais tens uma linguagem que afasta. Quanto mais alinhado estás contigo mesmo, melhor a linguagem que tu tens, uma linguagem de atração. Ok? Então, vamos passar aqui. Segundo ponto. A realidade do network marketing. Isso é muito importante, pessoal. Literalmente, as pessoas quando começam neste negócio levam com muitos nãos. Quem é que aqui, quando começou no negócio, ou se começou agora, já teve algumas pessoas a dizerem que não quero ouvir, não estou disposto? E a Verinha, tal como eu, exatamente. Várias, exatamente. Olha, a Vera teve 100 nãos e hoje é uma Elite 2000, então para vocês verem que não define nada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. É que toda a gente, todos nós já sentimos medo de convidar. É normal. Porquê? Porque quando tu convidas alguém e levas um não, tu ouves o não e o não para ti, e especialmente para as mulheres, toca muito naquele sentimento de ser rejeitada, ok? Os homens, neste caso, às vezes conseguem superar isto um bocadinho mais fácil. Mas o problema não é o não, o problema é o significado que tu dás ao não, ok? O facto de tu dar um significado muito grande àquela palavra faz com que tu sintas uma rejeição. Mas o que é o não na verdade? O não é apenas uma palavra, e foi por isso que eu escrevi aqui. O não não é eterno se não desistires. E pessoal, eu sou prova viva. Na altura, quando eu conheci este negócio, já foi há 5 anos atrás, quando o Fábio Conceição falou comigo, 2 anos antes de eu começar, ou seja, ele falou comigo em 2018 sobre algo que ele estava a fazer. Eu nem consegui perceber muito bem, mas eu disse logo: não, eu não quero essas coisas, isso aí, tipo, pá, eu não gosto de gráficos, não gosto desses esquemas, não sei o quê. E eu, na altura, nós éramos muito próximos, éramos muito amigos, e eu tive 2 anos a ver ele a fazer as coisas. Sabem porque é que passado 2 anos em 2020 eu comecei? Porque ele nunca levou o meu não como um não eterno e ele nunca desistiu. Vocês sabem quem ele é, né? Educador de trading, Fábio Conceição. Então, o facto de tu não desistires e continuares
a fazer aquilo que é suposto, seguir o teu propósito, vai fazer com que as pessoas te disseram que não hoje, ontem, antes de ontem, o mês passado, vejam, fogo, afinal aquilo é sério, afinal aquilo não é uma brincadeira, afinal aquilo que ele me falou não foi uma coisa que ele disse porque queria fazer uns trocos, ele realmente quer mudar a vida dele com esta oportunidade, ou ela quer mudar a vida dela com esta oportunidade. Então eu vou estar disposto a ouvir, estão a ver? As pessoas levam a sério quando tu levas a sério. Então é muito importante que tu entendas que o não da tua amiga, do teu amigo, da tua irmã, do teu primo, não é eterno se tu não desistires. Ele vai levar a sério se tu também levares a sério, ok? Depois, o não nunca é um problema, ok? Porque não é a ti que ele está a dizer que não. O não nunca é para ti, ok? O não da pessoa é para a oportunidade, é para ela própria. Se eu tivesse dito que não, imaginem, eu disse que não 2 anos antes. Tive 2 anos a vê-lo fazer as coisas. A verdade é que ele também, durante esses 2 anos, não me chateou muito. Eu ficava a vê-lo a meter as cenas no Insta e não sei o que mais. Mas durante esses 2 anos, se eu voltasse a dizer que não, eu é que perdia. Ele ia estar exatamente onde ele está hoje. Mas eu é que ia perder. Eu ia perder a oportunidade de fazer este negócio a sério, de viajar pelo mundo para mais de 20 países, de concretizar sonhos que eu tinha, sonhos que a minha família tinha, ia perder a oportunidade até de estar com o Alci, então eu ia dizer que não a mim mesma. Então, quando alguém vos disser que não, pessoal, pensem só, ok, o não não é para mim. O não é ele não querer ouvir algo que pode mudar a vida dele. O não é não querer conhecer algo novo. O não é a Gifu, não a mim. Ok? Isso é muito importante. E a verdade é que, como a Vera disse, ela levou 100 nãos, eu levei tipo quase 200 nãos, e já vos vou contar mais à frente como é que isso aconteceu, ok? Porque eu também cometi os mesmos erros que vocês cometem e já cometeram, mas a verdade é que quanto mais nãos tu ouvires, mais próximo do sim tu estás, ok? Porque a verdade é que nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo vai fazer esta oportunidade. Eu costumo dizer, está tudo bem, tem que haver pessoas que estejam a trabalhar em restaurantes, tem que haver pessoas que limpem as casas de banho, tem que haver pessoas das limpezas, tem que haver pessoas que trabalham no aeroporto para nós podermos viajar, certo? Quem vai para o Dubai agora sabe, para irmos para o Dubai temos que ter pessoas a trabalhar no aeroporto. Então tem que haver pessoas para tudo. Eu quero é me certificar que as pessoas que passam por mim têm a oportunidade de escolha, ok? Então, vocês entenderem isso é muito importante, porque nem toda a gente nasceu para ser empreendedor, ou nem toda a gente despertou ainda para isso. Eu acredito que todos nós nascemos para algo maior, mas nem toda a gente ainda despertou. E se não despertou, está tudo bem, ok? Porque, como eu escrevi aqui, a rejeição não é pessoal, a rejeição não é para ti, a pessoa não está a dizer um não a ti. É a percepção, ou seja, a percepção da pessoa é não a isto, porque ela não vê da forma que tu vês. Ok? Isso é muito importante. A pessoa simplesmente não está a ver aquilo que tu vês ainda. Então não leves a peito o não, porque o não não é para ti. Ok? E porquê é que nós ficamos com medo de levar não? E eu vou-vos passar aqui ao próximo slide. De onde vem esse medo? De onde é que vem este medo? O medo vem de algo que é instinto de sobrevivência, que nós temos desde pequeninos. Porquê? Desde pequeninos nós ouvimos nossos pais, não fales com estranhos. Desde pequenino que quando nós estamos tipo num sítio com mais pessoas e nós falávamos mais alto, os nossos pais diziam, olha, fala baixo, não pode incomodar as pessoas, certo? Desde pequeninos que nós fomos, ouvimos sempre, a sociedade sempre nos colocou na cabeça que nós não podíamos incomodar as pessoas à nossa volta, que nós tínhamos que manter uma certa educação, e isso foi-nos colocando algumas coisas, algumas crenças na nossa mente que nos levaram a ficar com algum medo. Então, quando tu estás a prospectar alguém ou quando tu vais tentar falar com alguém sobre esta oportunidade, inconscientemente, no início, até tu treinares, porque graças a Deus, hoje em dia, eu e muitas pessoas que já trabalham comigo e com mais líderes já superaram esta parte, mas se tu ainda sentes esse medo de incomodar, medo do julgamento, é algo que tu foste habituado a sentir desde pequenino, ok? E também, porquê? Porque temos um instinto de sobrevivência. Nos nossos anos passados, eu não sei se vocês sabem isso, mas nós não conseguíamos sobreviver sozinhos. Antigamente, né, há milhares de anos atrás, não dava para sobreviver sozinho. Porquê? Porque se tu estavas fora da tua tribo, tu ias ficar sozinho na selva, ias ser atacado, não tinhas fogo, não conseguias caçar sozinho. Então, se tu tinhas uma ideia diferente da tua tribo, tu eras posto de parte. Então, literalmente, isso está dentro de nós. O nosso instinto de sobrevivência, nós não queremos ficar à parte, nós não nos sentimos, nós não somos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para viver em comunidade. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Então, tu, quando tens medo de falhar, medo de falar com alguém e ser rejeitado, medo dos teus amigos se afastarem de ti, é normal, é o teu instinto de sobrevivência. Agora, guess what?
quem supera esse instinto de sobrevivência e percebe que hoje em dia já não estamos na selva, já não há tribos e tu podes ter a tua própria ideia e tu vais encontrar pessoas pela estrada do teu percurso que vão pensar da mesma forma que tu tornas alguém de sucesso. Porque a verdade é que apenas 5% da população tem 95% do dinheiro. Então significa que são aqueles 5% que não quiseram fazer parte da tribo, ok? Então não está nada errado tu pensares de forma diferente, falares sobre esta oportunidade de outras pessoas, é simplesmente algo que tu vais ter que fazer se queres ter sucesso para superares esses medos. E eu digo mesmo isto muitas vezes: network marketing é um negócio de desenvolvimento pessoal disfarçado. Porque o desenvolvimento pessoal que tu vais ter aqui, tipo, vai-te levar a conseguires, durante toda a tua vida, fechar imensos negócios, ok? Então, a verdade é que se tu realmente queres crescer e desenvolver-te como pessoa, tu tens mesmo que abraçar o desconforto e perceber que é normal, mas não é normal continuares com esse medo, ok? Se queres ter sucesso, tens que superar esse medo, ok? Pronto, agora, o que é que eu vos vou explicar e como é que vos vou ajudar realmente a perceberem o que é que vocês falam que acaba por transmitir uma linguagem que afasta as pessoas? Uau, 40 participantes, incrível. Então, a verdade é que quando nós estamos a falar com alguém, nós transmitimos esse medo pela nossa linguagem. E muitas vezes, quando eu era, pronto, comecei neste negócio, eu fazia exatamente isto. Eu vejo muita gente às vezes a fazer e não entendo o porquê das pessoas não responderem, darem vistas, elas não conseguirem meter essas pessoas numa chamada e não percebem porquê. Então eu vou-vos explicar aqui o que é que faz as pessoas sentirem que querem se afastar, ou seja, elas não estão dispostas a ouvir-te quando tu falas estas coisas. Por exemplo, começares uma conversa a dizer desculpa incomodar. Uma regra de venda, ok? Network marketing não é vendas, é muito mais do que isso, é conexão, mas uma regra de vendas é não comeces uma conversa com um cliente a pedir desculpa, porque aí tu já te estás a pôr num ponto em que ele se sente superior a ti e ele não vai estar disposto a ouvir algo diferente, ok? Então, desculpa incomodar, não mandes mais esse tipo de mensagem. Se não quiseres, tudo bem. Isso não passa confiança. Imagina eu estava a dizer: Olha, eu queria te mostrar algo que eu estou a fazer, mas olha, se não quiseres, está tudo bem. Isso não passa confiança. A pessoa sente, olha, também não deve ser assim nada de importante. Tipo, não deve ser assim algo realmente que faça diferença para mim. Se ele está a dizer que se não quiseres tudo bem, certo? Concordam comigo? Quem é que está a acompanhar até aqui? Quem é que está a rever-se naquilo que eu estou a dizer? Ok, bora, que eu quero interagir com vocês, não quero estar aqui a fazer um monólogo. Bora. Yeah, exatamente. Ou seja, muitas vezes nós acabamos por falar coisas que disfarçam, ok? Que disfarçam insegurança. É só uma coisa rápida, promete que não é um esquema. Tipo, a pessoa nem disse que é um esquema e tu já estás a dizer, olha, promete que não é um esquema. Quando tens tempo? Como assim quando tens tempo? Então, tu é que tens uma oportunidade que vai mudar a vida da pessoa. Tu já estás dentro desta oportunidade. Tu podes fazer dinheiro de imensas formas aqui, como Medusa, sistema automático, trading, criptos, redes sociais, imensa coisa. E tu estás a perguntar à pessoa quando ela tem tempo. Não, tu vais dizer, olha, se eu arranjar um tempo da minha agenda hoje para te poder mostrar. Estarias disposto a ouvir? Ok? Tu vais determinar, olha, eu hoje estou livre às 17, dá para ti. Eu, quando falo com os meus prospects e as pessoas que trabalham comigo, é isso exatamente que eu ensino. Não é quando tens tempo, porque a pessoa não te vai dizer quando é que ela tem tempo, porque ela não entendeu a importância. Então, ela não te vai estar a dizer um horário. E vocês muitas vezes ficam à espera que, a pessoa, eu perguntei-lhe quando é que ela tinha tempo e ela vai-me responder. Não façam isso, ok? Porque a verdade é que esta linguagem transmite insegurança. Isto não é educação, é insegurança disfarçada. Então, esta linguagem afasta. Esta mensagem, aquilo que vocês transmitem, como eu escrevi aqui, esta mensagem vai transmitir eu próprio não acredito naquilo que eu estou a fazer. Ok? Então, às vezes, tu até podes ter medo, mas se tu souberes falar, se tu tiveres uma linguagem que atrai e não uma linguagem que afasta, a pessoa não consegue perceber se tu tens medo ou não, porque a tua linguagem é de confiança. E foi aí que eu comecei a virar. A minha viragem foi essa, que eu no início falava assim, e depois quando eu mudei, ok, isto não está a funcionar. Eu percebi isso por mim mesma. Eu disse, ok, isto não está a funcionar. Quando eu comecei, no meu primeiro mês, eu tenho que mudar a forma como eu estou a falar com as pessoas.
A culpa não é das pessoas, a culpa é como é que eu estou a comunicar com elas, ok? Então, se vocês estão a fazer desta forma, incrível, estão a tentar, mas podem melhorar e isso vai trazer-vos mais resultados, ok? Bastante mais resultados. Escrevam aí na chat se estão a acompanhar, só para eu também. Ok. A Damásia diz: já cometi esse erro muitas vezes. Vanessa, sim. Ok, sim, Ivani. Exato, faz parte, pessoal. É mesmo tipo normal vocês passarem por isso. Achas que isso melhora com o teu merecimento? Já vamos lá, exatamente. Ou seja, quando tu começas a sentir-te, a ter mais valor, a sentir que tens mais valor, literalmente tu começas a mudar a tua linguagem, ok? Mas isso é um processo. E às vezes a tua identidade tu não consegues mudar do dia para a noite. Então, se tu aprenderes a falar, a forma como tu comunicas vai também dar-te outro tipo de emoção. E isso vai ser bom para ti, ok? Então, isto literalmente é um jogo, uma dança, que tu podes, mesmo sem teres ainda esse merecimento todo e sentires que vales assim tanto, tu mudares a tua forma de falar e a outra pessoa do outro lado não vai perceber, ok? E, literalmente, vocês conseguem perceber que muitas vezes nós estamos com medo, daquilo que estamos a falar, pelas vezes que vocês apagam a mensagem. Digam-me aqui no chat, vá, bora interagir. Quantas vezes vocês escreveram uma mensagem para um prospect e apagaram? Porque sentiram tipo vergonha, já não falavam com o pessoal há muito tempo, evitaram falar, falaram a pedir desculpas, várias vezes. Ok. Então, eu quero que vocês se lembrem, ok, disto aqui. Quando vocês sentirem isso, lembrem-se disto aqui. O que é o não? O que é o não que a pessoa vos vai dizer? Apenas uma palavra, ok? A vossa parte é apresentar e não e desligarem-se do não, ok? Isso é mesmo muito importante. Porque o não, se vocês não falarem com a pessoa, vai ser um não na mesma, certo? Então, se falarem, pronto. É um não garantido e vocês passam a um próximo. É como às vezes aquela sensação tipo de, não sei quem já passou por isso, mas tipo, pessoalmente os homens gostam gostam de uma menina, querem tipo falar com ela, tipo expressar o que sentem e estão ali. Epá, às vezes mais vale dizer o que tu sentes. Se ela não quiser, tu vais logo saber e segues a tua vida. Estás a ver? Então, tipo, é isso. Muitas vezes nós ficamos presos, paralisamos por medo dessa palavra. E é só uma palavra, pessoal. É literalmente só uma palavra. E lá está. Nenhum não é eterno. Isso pode mudar por completo mais para a frente. Mas para isso vocês têm que perceber qual é os vossos medos e têm então que mudar a vossa linguagem, ok? Agora, o que é que a pessoa sente normalmente quando vocês falam daquela forma? Ela sente pressão, ok? Sente desconfiança quando vocês têm esse tipo de linguagem aqui. É só uma coisinha rápida, a pessoa sente pressão, tipo, olha, é só 5 minutos, tipo, como assim tu vais apresentar o teu negócio em 5 minutos? Estás a desvalorizar o teu negócio e estás a dar uma pressão à pessoa, tipo, que a pessoa sente-se desconfortável, parece que estás a ligar do call center da Mel, estás a ver? Então, é só 5 minutos, é uma coisa rápida e isso faz com que a pessoa sinta, então, uma pressão, uma desconfiança e automaticamente ela, tipo, dá-te vista ou diz, ok, depois vejo isso ao telefone, ok? Então, evitem falar daquela forma. As pessoas vão sentir antes de entenderem o que é. Elas simplesmente sentem insegurança da tua parte e elas não querem se juntar a pessoas inseguras. A verdade é que as pessoas querem se juntar a pessoas que elas confiam e que sentem segurança naquilo que estão a dizer. Por isso é que é muito importante vocês começarem pela vossa lista quente, porque pessoas que confiam em vocês vão-vos dar uma desculpa. Tipo, imaginem, uma pessoa que confia em vocês, vocês até podem mostrar um bocadinho de receio a falar, mas como ela confia em vocês, ela pensa, fogo, ela é bem minha amiga, tipo, ela não me ia meter numa cena má, ó, fogo, ele é meu primo, fogo, ele é meu familiar, e ele não me ia falar de uma coisa que me fizesse mal, que me prejudicasse. Então, as pessoas confiam em vocês. Dão-vos um bocadinho o benefício da dúvida. Portanto, é muito importante que vocês comecem pela vossa lista quente. Obviamente, utilizem as redes sociais, TikTok, Instagram, todos os dias, óbvio, mas não deixem de parte a vossa lista quente, porque isso vai fazer com que vocês treinem, ok? Aprendem a levar nãos com essas pessoas, para depois, quando for a parte da lista fria, né? Quando vocês tiverem que falar com prospects do TikTok, do Instagram, vocês já vão sentir de outra forma. Porquê? Porque vocês já levaram com o não, já estão calejados, já perceberam que o não vos tira um bocado do braço, não vos tira dinheiro da carteira, então vocês já vão estar muito mais abertos, e mais confiantes quando forem falar com as pessoas que vêm através do TikTok e do Insta. É o que eu costumo dizer, as duas coisas ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz na altura, no meu início, foi assim que bati o Elite 2000 também, foi assim que alcancei os resultados que alcancei em poucos meses,
porque fiz as duas coisas. Então façam as duas coisas, com a lista quente é muito importante vocês começarem a treinar uma linguagem de atração e não esta linguagem, ok? Agora, a mudança de identidade é exatamente isso que a Ana Carolina falou aqui. Ela disse sobre o merecimento, e claro que eu tinha que vos falar sobre isto, porque a verdade é que muito daquilo que nós falamos, agimos, tem muito a ver com a forma como nós nos vemos, ok? Aquilo que tu vês no outro, tens um pouco em ti. Então, a mudança de identidade é muito importante. Vocês têm que se posicionar, ok? Literalmente, network marketing negócios é sobre posicionamento, ok? Então vocês têm que perceber que se vocês querem mudar a vossa linguagem de medo para uma linguagem de atração, vocês também têm que perceber que a forma como vocês se veem a vocês mesmos tem que mudar um bocadinho. Então, onde é que vocês estão agora? Alguém que precisa. Vocês, a forma como vocês estão a falar com os prospects é de alguém que precisa de inscrever pessoas. Literalmente, diretamente, é assim. Ou estão a falar com medo, porque eu quero bué bater o forno amor, ok. Mas esta oportunidade é mais do que isso. Esta oportunidade é sobre um propósito, sobre mudar vidas. Ok? Então tu neste momento estás no ponto em que precisas e portanto tu tentas convencer a pessoa. Olha, são mais 5 minutos. Olha, quando é que consegues? Olha, 5 minutos. Se eu te mostrar, tipo, tu gostavas de ver, dava para te explicar, tipo, ou seja, mostras insegurança na fala. O que é que tu tens de fazer? Passar para o outro lado. Tens de começar-te a ver como quem está a oferecer uma oportunidade. Como quem tem o faca e o queijo na mão, né? Como diziam na escola. Então, tu é que tens a mina de ouro. Literalmente tens de pensar, tu cavaste um buraco na tua casa, encontraste ouro e estás a ligar para as pessoas que tu mais gostas ou estás a ligar para pessoas que tu queres mudar a vida delas para elas virem buscar o ouro contigo. Então tu tens o ouro. Esta oportunidade é incrível, pessoal. A quantidade de pessoas que eu sei que em um mês fazem dinheiro, em 2 meses fazem imensos levantamentos, pessoas que mudaram a vida deles por completo. Olha, o Fábio, o João Pinto, que tornaram-se milionários com trading. Pessoal, esta oportunidade é espetacular. Então vocês têm algo que realmente pode mudar a vida das pessoas a sério. Vocês têm algo que vai tocar na vida delas e elas vão ser gratas a vocês para a vida toda. Então vocês têm que ter essa confiança. Vocês têm um negócio que elas vão poder começar do vosso lado, viajar pelo mundo, como já aconteceu comigo, poderem viver a 100% digital, poderem trabalhar onde quiserem. Eu, neste momento estou a fazer esta chamada da casa da minha avó, ok? A verdade é que num trabalho tradicional isso é muito difícil acontecer. Quando nós viajamos, vamos para o Dubai, para outros sítios, estamos a trabalhar desde um sítio incrível. E esta oportunidade dá-vos a possibilidade de, além de vos pagar fazendo a parte de vocês partilharem esta oportunidade, ainda vos dá a oportunidade de multiplicar aquilo que ela vos paga. Então vocês têm que sentir mesmo que estão a oferecer uma oportunidade que devia valer 2.000 euros por mês. Eu costumo dizer, isto devia valer 2.000 euros por mês. Aquilo que as pessoas pagam é tão pouquinho que elas, às vezes elas não valorizam, porque é menos que uma PlayStation. Se calhar as pessoas aqui receberam o PlayStation 5 no Natal e as pessoas gastaram mais dinheiro nessa prenda. Então, 200 e poucos euros não é nada. Vocês têm mesmo que sentir que vocês estão literalmente a oferecer algo grande e, portanto, vocês, se sentirem isso, vocês vão atrair pessoas. Elas vão sentir confiança a começar com vocês. Então, vocês têm que perceber se vocês precisam ou oferecem uma oportunidade. Escrevam-me aí na chat. Vocês precisam ou oferecem uma oportunidade? Bora lá. Quem é que sente que precisa e quem é que sente que está a oferecer uma oportunidade aos prospects? Bora lá para ver se vocês estão acordados ou já adormeceram. Bora lá. Oferecer, máquina. Estou a oferecer, exatamente. Oferecer, oferecer. Exatamente. Porque apesar de ser paga, é uma oferta, pessoal. Uma oferta que vai mudar para sempre a vida dessas pessoas. Entendem? Então é mesmo importante que vocês mudem esse chip em vocês, porque isso vai fazer completamente diferença na vossa linguagem. E então agora chegámos à parte que eu sei que vocês queriam ouvir, que é a linguagem que atrai. Então, lembra-se da linguagem que afasta, certo? Agora vamos para a linguagem que atrai, que é uma linguagem que não tem medo. Xiii, quase 50 pessoas na sala, lindo. Então, olha, vi isto e lembrei-me de ti. Portanto, aqui tu mostras confiança de que viste algo e lembraste de uma pessoa, ok? Principalmente para pessoas próximas para ver se faz sentido para ti. Olha, estou-te a ligar para te mostrar aquilo que estou a fazer, estou super entusiasmado, sinto mesmo que vai mudar a minha vida e assim tu dás-me a tua opinião e vês se faz sentido para ti, ok? Isto mostra, dá opção de escolha à pessoa, não lhe dá pressão e ao mesmo tempo tu sentes
a pessoa sente confiança, ok, ele está a dizer para ver se faz sentido para mim, se calhar é algo importante, ok? Quando a pessoa tipo diz, olha, epá, não quero essas coisas, tipo, tu podes dizer, olha, não é para toda a gente, isto está tudo bem. Uma forma também de tu dizeres que estás confiante daquilo que estás a fazer. Ok, tranquilo, olha, não é para toda a gente, mas está tudo bem. Acompanha o meu sucesso pelas redes sociais, olha, tudo bem, mano, acompanha o meu sucesso pelo Instagram, eu sei que tu me segues e não é para toda a gente, está tudo bem. Sei que tu vais te inspirar se vis aquilo que eu estou, que se continuares a seguir-me. Muitas vezes eu cheguei a dizer isso, as pessoas diziam que não, e eu dizia, olha, olha, está tudo bem, não é para toda a gente, acompanha o meu sucesso pelas redes sociais, tenho a certeza que tu vais inspirar. Estão a ver? Isso passa confiança. Estou a construir algo sério e estou a selecionar pessoas. Imagina vocês estão a ligar para a vossa lista de contactos. Olha, estou-te a ligar porque estou a construir algo sério, algo que sinto mesmo que vai mudar a minha vida. Estou cansada de trabalhar para os outros e estou aqui a selecionar algumas pessoas e por acaso sinto que és a pessoa certa para eu poder mostrar aquilo que estou a fazer e ver se faz sentido para ti. Estão a ver? Então, é completamente diferente. Outra dica: se vis o mesmo que eu, podemos construir algo grande juntos. Então tu estás a dizer que já estás a ver algo que vai, já estás a ver algo grande, que vais construir algo grande e estás a dar a oportunidade à pessoa de construir junto contigo. Entendes? Então, esta frase, eu meti mesmo isto em PowerPoint, pessoal, eu escrevi mesmo isto, tive esse trabalho para vocês poderem tirar prints, para vocês poderem tirar fotos, para vocês poderem ficar com isto para vocês também, porque eu sei que às vezes nós termos estas frases ajuda-nos depois a conseguirmos falar com as pessoas. Então, estas frases são frases que eu sempre utilizei, que me ajudaram a fechar imensos diretos, que já me ajudaram a crescer muito a minha equipa. Então, é muito importante que vocês memorizem e utilizem. Experimentem mesmo e depois deem-me o feedback, ok? E por último, a fazer aquilo que eu faço diz muito sucesso. Por exemplo, está aqui uma pessoa também na chamada, uma líder, que no outro dia fomos almoçar fora, estávamos numa cidade, fomos fazer uma tour, acho que foi uma tour, não, fomos fazer um evento, fomos fazer um evento numa outra cidade, em Coimbra, e fui com ela almoçar e prospeitei a menina do H3 e eu disse-lhe, olha, a fazeres aquilo que eu faço, terias imenso sucesso. Disse, olha, tu és super simpática, foste super querida, tenho a certeza que a fazer aquilo que eu faço, terias muito sucesso. Ela disse, mas tu fazes o quê? Eu disse, olha, dá-me o teu Instagram e depois eu explico, mas tem a ver com o digital. Ela disse, ok, ok, ok. Ou seja, eu passei-lhe confiança. Fazes aquilo que eu faço, terias muito sucesso. Estou-lhe a elogiar e estou-lhe a dizer que aquilo que eu faço é algo incrível. Entendem? Está a fazer sentido? Ok? Digam aí no chat. Bora lá. Está a fazer sentido? Ok, bora, Alicia. É isso mesmo. Então, nesta mensagem, bora, grata, ainda bem, é isso mesmo. Nesta mensagem, o que é que vocês, quando vocês falam isto, o que é que vocês transmitem? Tem valor com ou sem a tua resposta, ok? Então, imaginem, independentemente da pessoa começar ou não, da pessoa querer falar ou não com o teu mentor, a forma como tu estás a falar com eles vai fazê-los ficar tipo com uma pulguinha atrás da orelha. Ok, ela não precisa de mim. E às vezes nós achamos que precisamos dizer à pessoa: olha, eu não preciso de ti para crescer. Não é necessário isso. Há coisas subtis que tu podes dizer, tipo, não é para toda a gente e está tudo bem, que quer dizer exatamente o mesmo, ok? E estou a construir algo sério, estou a selecionar pessoas. Se a pessoa disser: olha, não quero, tu dizes: ok, tranquilo, eu estou a construir algo sério e sei que isto vai dar certo. Então, a tua linguagem muda por completo. A comunicação, tipo, pessoal, se vocês soubessem como a comunicação abre portas e a comunicação vos leva longe. E um dos meus mindsets desde o início foi: eu nunca culpei as pessoas por elas não quererem. Quando eu comecei, eu percebia o que é que eu tenho que melhorar em mim para conseguir que aquela pessoa esteja, fique curiosa, fique desperta, tipo, a ouvir algo novo. Qual é a linguagem que eu tenho que ter com ela? E isso fez muita diferença. Então, bora, tirem print, tirem foto para ficarem também com estas frases para poderem utilizar. Deixem-me só aqui. Ok. Agora, muito importante. Quando vocês falam com a pessoa, é importante que vocês não consigam falar sem sentir aquele medo, ok? Porque esse medo vai fazer com que as pessoas sintam uma emoção que não é suposto. Então, o que é que vocês têm que meter na vossa cabeça aqui? A primeira pessoa que vocês têm que fechar são vocês próprios, ok? Para vocês poderem sentir que têm valor e que não precisam da resposta da pessoa, sim ou sim, vocês têm que se fechar a vocês próprios. Seja um produto do produto, ok? Utilizem as nossas aulas, utilizem os sinais, utilizem o Golden Era, estejam nos eventos, porque isso faz muita diferença. Às vezes as pessoas pensam, eu vejo as aulas e utilizo os scanners, está tudo bem. Não, às vezes a confiança, estás num evento, vês outras pessoas que fazem exatamente o mesmo, ou vês outras histórias.
Isso faz muita diferença e faz muitas, às vezes a confiança que tu ganhas aí é muito maior do que só utilizares as aulas e os scanners ou a parte de trading, ok? Então, estejam nos eventos, fechem-se a vocês próprios primeiro, falem com o vosso mentor, sintam mesmo, ok, eu realmente tenho algo incrível nas minhas mãos. E depois, simples, convidar, partilhar e respeitar a decisão da pessoa, ok? De forma leve. Então, agora, quero que vocês me digam em qual ciclo é que vocês estão, ok? Só para ver aqui, porque eu sei que há pessoas aqui também já com bastante experiência, há outras que estão agora a começar. Então, ciclo comum em network marketing, que é aquele ciclo normalmente as pessoas quando começam, e eu estava nesse ciclo, têm medo de ouvir. Não, pessoal, quando eu comecei eu disse, eu não gosto de falar com pessoas, eu não quero isso. Sabem como é que eu fiz? Eu quando comecei tinha tanto receio de falar com as pessoas que eu não liguei para as pessoas. Eu literalmente fiz uma lista e fiz uma mensagem, na altura não havia chat GPT, então foi da minha cabeça, e eu fiz uma mensagem igual para toda a gente, a dizer, olá, tudo bem? Olha, já não falamos há algum tempo, mas eu comecei numa oportunidade americana, vá, 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 um projeto, não sei o quê. E depois no fim dizia: se tu quiseres saber mais, responde-me esta mensagem e assim podemos combinar para eu te meter a falar com o meu mentor. Literalmente uma mensagem igual para toda a gente. Tipo, se eu reencaminhasse essa mensagem, eu não sei nem que está essa mensagem, acho que já perdi, mudar de WhatsApp e tudo mais. Mas se vocês vissem aquela mensagem, tipo, era uma mensagem reencaminhada, literalmente. Então eu mandei essa mensagem para 200 pessoas. Eu tive 200 vistas. Imaginem eu no meu primeiro mês a levar 200 vistas. Tipo, isso aconteceu comigo, pessoal. E no entanto, passado 7 meses bateu o Elite 2000, tipo, e já imensa coisa aconteceu, tipo, de bom, né, com esta oportunidade. Então, como tu começas não define como é que tu acabas. O que define como é que tu acabas é a tua adaptação. Se estás disposto a aprender, a melhorar. E eu, na altura, fui queixar-me ao meu mentor e ele disse: Rita, mas como é que tu queres que alguém te responda a isso? Tu responderias a essa mensagem? Eu disse: Não. Então, o que é que achas que os outros iam responder? Então eu tinha muito medo de ouvir não, entendem? Mesmo muito medo. Então eu tive que melhorar isso. Comunicação defensiva ou agressiva. Por exemplo, a defensiva, lá está, é quando alguém diz, mas diz-me lá, olha, diz-me uma coisa, isso não é esquema, certo? E nós começamos logo, mas como assim achas que eu te ia meter no esquema? Mas esquema é o teu trabalho, tipo, isso está tudo errado, não façam isso, porque isso tu estás a entrar em defesa, estás a entrar em comunicação defensiva, ok? E agressiva. Então, o que é que é a melhor forma de tu falares? É, olha, por acaso, não é, eu sei que há muitos negócios que, infelizmente, são esquemas em pirâmide, mas diz-me uma coisa, o que é para ti esquema em pirâmide? Quando a pessoa vos diz alguma coisa que vocês sentem necessidade de se defenderem, em vez de se defenderem, faça uma pergunta. A pessoa vai ficar desarmada, ok? Pronto, e normalmente quando nós sentimos medo da rejeição, acabamos por colocar pressão na pessoa, a pessoa sente isso, diz que não, e tu levas mais a não e o teu medo aumenta novamente, ok? Ou então quando são pessoas próximas, ficas com medo da pessoa dizer que não e ela, tipo, se afastar de ti por causa disso, mas a pessoa simplesmente não está a ver o mesmo que tu e ela, normalmente as pessoas não gostam de estar perto de alguém que não pensa da mesma forma que elas. Ok? Então faz parte, é normal. Alguns amigos teus podem se afastar no início por não ver o mesmo que tu, mas depois para a frente, eles quando perceberem que isso deu certo e deu sucesso, eles voltam a contactar contigo, se calhar vão-te responder as histórias teus a dizer, aí, grande orgulho, deu certo, tipo, porque aconteceu o mesmo comigo, entendem? Então, o que é que vocês têm que fazer? Passar do ciclo comum para um ciclo de líderes. E as pessoas que têm sucesso em network marketing e que são grandes líderes em Portugal foram todas pessoas que fizeram esta transição. Todas. Temos aqui a Vera, o Alci, o David, pelo menos os Elite 2000 que eu vi, são pessoas que fizeram essa transição, ok? Elite 2000 também, a Ivani, pessoas que fizeram essa transição. O Ince, pessoas que tomaram a decisão de passar de um ciclo comum de network marketing, em que têm medo de ouvir não, para um ciclo de liderança. E o que é o ciclo de liderança? Clareza interna. Sabem exatamente o que querem, para onde querem, não importa o que é que a pessoa diz. Se a pessoa diz que não, next, há mais pessoas que desejam esta oportunidade. Tem uma comunicação leve, portanto, olha, se vis aquilo que eu faço, a fazer aquilo que eu faço, diz imenso sucesso. Um, Vejo, estou a ver algo grande e se tu vis da mesma forma que eu, podemos construir algo gigante juntos, ou seja, algo leve. Então são pessoas que tomaram a decisão de mudar a sua forma de falar. E lá está, tu ainda não és se calhar um líder, podes ter começado ontem, mas tu mudas a tua forma de falar. A pessoa não sabe, certo? Então, não é sobre aquilo que a pessoa sabe, é sobre aquilo que tu transmites. Imagina, eu posso vos falar de uma certa forma e vocês não sabem, se calhar, tipo
quantas pessoas eu tenho na equipa, mas se a minha energia for de uma pessoa que tem 1000 pessoas na equipa, vocês acreditam, porque eu vou-vos estar a transmitir essa energia, essa confiança, certo? Agora, se eu vos falar, tipo, como alguém que se calhar começou agora, eu até posso ter muitas pessoas na equipa, mas vocês, tipo, não vão acreditar que eu sou essa líder, porque a minha energia é uma energia baixa, certo? Então, a forma como tu falas, a tua energia, a comunicação, ok, através das palavras que tu usas, vai também transmitir muito às pessoas. E acreditem, eu já vi pessoas aqui que começaram, tipo, há 2 semanas a falarem com uma confiança como tivessem aqui há 2 anos. E foi exatamente por isso que elas conseguiram ter muito sucesso e no primeiro mês inscreveram 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Ok? Então, tu determinas a forma como as pessoas te veem. Agora, próximo slide, já estamos a terminar. Vamos fazer um exercício prático, ok? Eu quis fazer isso porque eu sinto que é muito importante. Então, pensa numa frase que costuma escrever e transforma isso em linguagem de atração. Portanto, pensem numa frase ou escrevam aqui, pode ser assim, escrevam aqui no chat, bora. Escrevam aqui no chat uma frase que vocês costumam utilizar, principalmente pessoas que começaram mais recentemente ou têm algum receio ainda. O René, por exemplo. O Riné que escreveu ciclo comum. Pronto, Riné, tu, por exemplo, que sendo que estás no ciclo comum e ainda tens algum medo, escreve aqui uma frase que tu costumas utilizar e tenta mudar para a linguagem de atração. Bora lá. Pessoal, não tenham vergonha, bora. Eu nem sequer pedi para vocês ligarem as câmaras. Então, tipo, algumas pessoas eu nem sequer estou a ver. Era muito importante que vocês ligassem, mas esqueci-me de vos pedir. Bora. Então, David, estava a dizer, pensa numa frase que tu tenhas falado, ok? A algum prospect, a alguém, e que sintas que foi uma frase que tu disseste com um pouco de insegurança. E tenta mudar essa frase para uma linguagem de atração, ok? Tipo, para uma linguagem mais confiante. Conseguiram perceber o exercício? Digam-me aí na chat, só para eu saber se vocês estão todos alinhados comigo. Conseguiram perceber o exercício ou não? Sim, boa. Então, bora. Tentem lá fazer isso. Ok, então vou explicar a última vez. Estejam atentos. Vou dizer: imaginem vocês estão a falar com um prospect e vou-vos dar aqui o exemplo que é mais fácil. E se calhar têm estado a utilizar estes tipo de mensagens. Olha, desculpa incomodar, se não quiser está tudo bem, algo assim. E tens de transformar isso para uma linguagem de atração. Ok, ok. Tens aí o meu link, vai escrever, estou atrás de ti, da tua família. Tenho um projeto hoje, diria, tenho uma oportunidade. Exatamente. Tentem-me falar em oportunidade, não em projeto. Ok, eu sei, eu percebi. Eu percebi que estavas a gozar só podia. Mas isso também não é. Isso é a linguagem de medo, né? Essa linguagem afasta. Então, bora, isso não dá. Tens que transformar isso em linguagem de interação. Ok, deixa eu ver aqui a Vanessa. Gostaria de fazer um rendimento extra. Tenho uma oportunidade que irá mudar a sua vida. Está disposta a ouvir o que tenho a oferecer? Ok. Imagina, podes mudar aí um bocadinho. Podes dizer: olha, estou a fazer algo que sinto que está a mudar a minha vida e poderá mudar a tua. Se eu estiver disposta a tirar um tempo da minha agenda para te mostrar, estarias disposto a ouvir? Estás a ver? É diferente. Primeiro, tipo, tu vais dizer que tens uma oportunidade que está a mudar a tua vida, portanto, estás a dar o teu próprio testemunho e dizes: olha, pode mudar a tua. E depois diz: se eu tirar um tempo da minha agenda, ou seja, mostras à pessoa que tu tens uma agenda e não estás sempre livre. Tu estarias disposto a ouvir? Estás a ver? É diferente. Ok. Olha, Maria, eu estou a fazer algo que acho que vai mudar a tua vida porque já mudou a minha. Ok, top. Olha, Maria, estou a fazer algo que acho que vai mudar a tua vida porque já mudou a minha. Se tu vis aquilo que eu estou a fazer, se tu vis o mesmo que eu, podemos construir algo juntos. Hoje às 17 estou livre para te ligar. Dá para ti? Ou seja, tu marcares logo um horário, não deixas em aberto. Quem faz perguntas domina a conversa. Então é importante vocês não deixarem a pessoa tipo, olha, quando é que tens tempo? Estão a ver? Ok, o David entendeu. Quando está jeito de falar, não, trabalho com agenda e neste momento estou bastante lotado, conta 100% com o teu compromisso, conto com isso da tua parte. Ok, fixe. O que é que eu meteria aí? Um horário, eu diria, conta 100% com o teu compromisso, hoje estou livre às 17.
posso-te ligar? Ou essa hora dá para ti? Estás a ver? Tipo, marcar já um horário, estás a ver? Estou a expandir o meu negócio para a tua cidade, conheces alguém que procura fazer um rendimento extra através do telemóvel? Ok, para contacto frio, está fixe. Porque a pessoa vai dizer, tipo, não, não conheço, mas é o quê? Yeah, isso pode originar aqui também conversa e tu estás a mostrar confiança por estás a dizer que vais expandir o teu negócio na cidade da pessoa. Ok. Importante, devemos qualificar as pessoas para a oportunidade que temos a oferecer. Imagina, claro que sim. No entanto, não devemos pré-julgar ninguém, ok, Ricardo? Então, tipo, a meu ver, tipo, para alguém que começou agora, mete toda a gente que tu conheces na lista, não pré-julgues ninguém, porque muitas vezes nós achamos, aquela pessoa não vai começar e vai ser aquela que vai começar, ok? Então, não pré-julgar também é importante. Ahm, claro que, imaginem, eu vou-vos ser sincera, se a pessoa me diz que tem tipo 16 anos ou 17 anos, tipo, óbvio que eu, pronto, se a pessoa não trabalha, tem 16 anos, 17, até pode conseguir valor e há putos jovens que começam, mas se calhar eu dou mais prioridade, se calhar a alguém que trabalha, né? Depois vocês podem selecionar de outra forma. Por exemplo, também, às vezes pessoas, tipo, pronto, dependendo do país onde vivem, então vocês podem tentar classificar desta forma, qualificar dessa forma. Uma forma de vocês também qualificarem as pessoas que vocês querem apresentar esta oportunidade é, imagina, o compromisso da pessoa. Podes mesmo dizer, olha, por exemplo, eu vou marcar, como aqui o David estava a dizer, olha, eu tenho uma agenda logotada, vou marcar tipo na agenda então contigo às 17, ah, vou assumir ao conto com o teu compromisso a 100% porque eu não sei quando é que vou poder falar contigo novamente. Estão a ver? E se a pessoa não tiver compromisso e falhar na primeira chamada, tu já começas a perceber que ela não tem muito compromisso. Estão a ver? Mas eu acho que no início é não pré-julgar muito, falar com todas as pessoas que vocês conhecem, porque acreditem, eu já cometi o erro de não apresentar algumas pessoas porque achava que elas não iam começar e depois elas começaram, ok? Então, não pré-julgar é importante. Mas claro que vai sempre depender da situação em si. Quero perceber se tu te qualifica, se tu... Ah, peraí, desculpem. Quero perceber se tu te qualificas para isto. E se de facto isso te qualifica para ti. Exatamente, por exemplo, normalmente, no outro dia houve uma rapariga que me mandou mensagem porque ela queria saber mais sobre aquilo que eu faço e eu disse, olha, ela mandou mensagem no Insta, e eu disse, olha, claro que eu te posso explicar, mas a melhor forma de tu entenderes tudo é falarmos através do WhatsApp para poder te explicar os detalhes e poder conhecer-te e entender se tu qualificas para trabalhar comigo. Estão a ver? Então eu disse-lhe isso, olha, manda-me o teu WhatsApp para poder-te explicar tudo como é que funciona, podemos falar e eu perceber se tu te qualificas para trabalhar comigo, estás a ver? E ela disse logo, sim, claro, e mandou-me o WhatsApp dela. Então, sim, dizer isso também é importante. Às vezes, tipo, temos. Yeah, é importante. Ok, abandonar em meio da apresentação. Pessoal, isso também acontece, tipo, obviamente que isso acontece a toda a gente. Às vezes há pessoas que sentem impressão ou têm medo, na parte de pagar, não entenderam bem, estão a ver? Então, tipo, isso acontece. Esta parte aqui tem a ver mais com a taxa de pessoas que tu consegues levar numa apresentação, a forma como tu prospectas até a pessoa chegar a uma chamada. Tudo bem, remarcamos a chamada. Foi difícil conseguir marcar essa chamada, mas se estás realmente interessada nesta oportunidade, vou ver se tem disponibilidade para dia. Ok, foi difícil conseguir marcar essa chamada. Ok, sim, mas estás realmente interessada nesta oportunidade? Vou ver, ou se estás realmente interessada em ouvir mais sobre esta oportunidade, vou ver se tem disponibilidade para o dia X. Sim, sim, mostra confiança e mostra também, Vanessa, que tu tens uma agenda. Isso é muito importante. A maior parte das pessoas perdem o prospect quando não mostram que têm agenda, quando ficam à espera que o prospect decida a hora que se lembra de falar com vocês. E não pode ser isso. Ok? Ok, grata, ainda bem, Sal. Ainda bem, gratidão. Pronto, para terminarmos mesmo, deixava-vos aqui uma frase também muito importante: network é repetição com confiança, pessoal. É sobre isto que estamos a falar no chat: é vocês treinarem, 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 tentarem, levantarem-se. É tal como um bebê. Se nós em bebés ficássemos de gatas e não nos levantássemos de novo quando caíamos, nunca íamos andar, né? Ou apenas com duas pernas. Então é sobre isso. É sobre cair e levantar. E literalmente o que acontece é que tu sentes-te rejeitado quando o teu foco está no resultado. Tipo, ei, tenho que inscrever 4 pessoas, tenho que inscrever 5 pessoas. E as coisas não estão a acontecer e tu ficas tipo.
tu sentes rejeição a cada não que tu levas, a cada pessoa que falha na chamada. Porquê? Porque estás focado no resultado. Estás focado simplesmente em inscrever aquele X número de pessoas. E este negócio não é sobre números, é sobre pessoas, ok? People over profit, ok? Pessoas maior que dinheiro. Então, independentemente de tudo aquilo que possa haver, incentivos, whatever, for no more, ranks, esta oportunidade é sobre pessoas, é sobre relações. Então, tu não podes focar-te só no resultado, no que a pessoa vai dizer, no não. Foca-te no propósito. Aí tu vais sentir mais liberdade. Por exemplo, se tu falares com 10 pessoas, estás a tentar falar com elas, estás a dar o teu melhor, estás a mandar mensagens, tu estás a treinar, tu estás a aprender. Aqueles nãos colocam-te mais próximo do sim, porque tu estás a treinar a forma como deves falar. Vai mesmo ver as tuas mensagens, pensa, ok, ele veio vista porquê? O que é que eu disse aqui que se calhar deu insegurança? Porquê é que a pessoa marcou a chamada comigo e depois não apareceu? O que é que será que eu disse que fez a pessoa não levar tão a sério? Estão a ver? Porquê é que eu liguei para esta pessoa e esta pessoa se comprometeu em falar com o meu mentor ou comigo e depois não me atendeu mais a chamada? O que é que eu posso melhorar a minha forma de falar? E foquem-se no propósito. O propósito é vocês se tornarem alguém com uma capacidade de comunicação gigante, que vocês consigam transmitir confiança ao próximo, que vocês consigam criar uma comunidade de pessoas livres que aprendam com vocês, que cresçam aqui dentro. O propósito é muito maior do que apenas o resultado, que é o não da pessoa ou o sim. Estão a ver? Então, se vocês focarem-se no propósito, vão aprender durante o processo, vão se divertir mais. Divirtam-se mesmo, pessoal. Vocês não têm noção quantas vezes já me ri com respostas de prospects. Tipo, é mesmo levarem na brincadeira, rirem-se, estão a ver com isso. E mandarem o print ao vosso mentor. Há aqui meninas que trabalham diretamente comigo, elas mandam os prints das respostas que elas levam, a gente ri-se, a gente troca ideias. Eu digo, olha, responda assim para a próxima. Estão a ver? Então fazerem isso, porque isso vai-vos dar muito mais leveza a fazer este negócio e vai-vos focar naquilo que é o propósito. E lá está, tipo, o vosso Elite 2000, 5000 Director, tipo, o nosso sucesso tem a ver com a repetição. Toda a perfeição vem com a repetição. Então, se vocês tiverem confiança e repetirem, 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 a confiança vai surgir, porque vocês estão a fazer várias vezes, estão a ver? E pronto, e quero-vos deixar aqui uma última frase. Quando paras de pedir aprovação atrás das pessoas certas, porque lá está, quando tu paras de falar como se estivesse a pedir algo à pessoa, tipo a pedir um favor à pessoa, tipo, olha, por favor, podes ouvir aquilo que eu tenho para te mostrar? Não, ok? Quando tu falas como tu estivesses a pedir, como a pessoa estivesse a fazer-te um favor, calma. Tu é que estás a fazer um favor de mostrar uma oportunidade para mudar a vida dela. Se calhar houve muita gente que ligou-lhe a dizer: Olha, bora aqui a sair à noite, ou, olha, bora às compras gastar dinheiro, ou, olha, bora beber café, bora jantar fora. Essas pessoas é que estão a pedir um favor, porque essas pessoas estão a falar com elas sobre algo que vai fazer a pessoa gastar dinheiro, perder tempo e não vai acrescentar nada à vida delas. Vocês estão-nos a ligar ou estão-nos a mandar mensagem para mudar a vida delas. Então, vocês têm que parar de pedir aprovação, ok? Vocês estão no sítio certo, estão a fazer o certo e as pessoas certas vão vir até vocês se vocês estiverem confiantes, ok? É como as relações. Quando tu estás carente, tu vais atrair pessoas que não são certas para ti. Mas quando tu sentes-te bem sozinho, estás bem contigo próprio, és feliz sozinho, constróis-te a ti próprio todos os dias, tu vais transmitir muita confiança e isso vai atrair a pessoa certa para ti que te vai acrescentar, ok? Então é isso. Falem com mais pessoas, treinem mais. Quanto mais pessoas vocês falarem, melhor. Usem as redes sociais, mas usem muito a lista quente também para poderem treinar com essas pessoas que confiam também em vocês. Isso faz totalmente a diferença, porque essas pessoas, pronto, sabem que vocês têm um bocadinho de medo, mas como confiam em vocês, acabam por até ouvir. Falem com entusiasmo. Usem muita frase tipo: Olha, estou tão entusiasmado, é algo que eu estou a fazer para tipo, não ficar no trabalho a vida toda, tipo, sinto vai mesmo mudar a minha vida. Vocês até podem, se calhar, não sentir tanto isso, mas digam até sentirem, estão a ver? Literalmente. Mintam-se a vocês próprios até sentirem realmente isso, porque é sobre isso. Vocês têm que repetir várias vezes para sentirem-se mais confiantes. E pronto, não tenham medo de não, pessoal, é só uma palavra. E lá está, se vocês nunca falarem com aquela pessoa, vai ser um não na mesma, porque ela não vai começar porque vocês não falaram com ela. E se calhar até começa pelo vosso amigo que teve mais coragem, ou pelo vosso familiar qualquer que acabou por começar na GIFU também, ok? Então pronto, é isso da minha parte. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês, 41 pessoas, sou muito grata. Houve aqui mais algumas mensagens, deixa ver. Temos de negociar a hora da chamada, obrigado, gratidão, Rita, grata, preciso melhorar isso. Sim, está a ser gravada, gratidão, depois consegues disponibilizar o PowerPoint, claro que sim. Ok.
Grato, líder. Ok, muito obrigada. Sim, eu vou deixar a gravação. Gratidão. Pessoal, teve que ser meia hora antes, porque eu vou voltar para Lisboa. Estava aqui na casa dos meus avós no Alentejo. Então, a única forma de eu fazer esta chamada foi mesmo às 3h30. Mas espero mesmo que vos tenha servido. Amo servir a outras pessoas e é também por isso que eu faço network marketing sobre isso, sobre servir. E espero mesmo vos ter passado aqui valor. Apliquem e vocês vão ver tipo, que os vossos resultados vão mesmo mudar, ok? Tenham o resto de um Feliz Natal. Quero já não falar que tenham ótimas entradas. Desejo-vos tudo bom, que Deus vos abençoe e bora, estamos juntos. E no que precisarem de mim, é só mandarem mensagem no Instagram, ok? O meu Insta já sabem qual é, Ritinha EMC. E pronto, podem mandar mensagem por lá ou até mesmo no WhatsApp que eu estou aqui para vocês, tá bem? Beijinho enorme. Love you all, fam. Fiquem bem, bora.